Meu nome é Thiago Mesquita, sou crítico de arte, estou de volta no programa Na Varanda da Casa de Cultura do Parque. Hoje vou falar das sobreposições cada vez mais frequentes entre espaços virtuais, eletrônicos e o mundo físico e palpável. Nos últimos tempos, essas dimensões se aproximaram de tal maneira que se tornaram muitas vezes indistintas. Por isso é interessante ver trabalhos artísticos que propõem contrapontos, amálgamas e desencontros na maneira de se pensar essas duas dimensões. Vamos partir de dois trabalhos. Uma provocação inusitada da artista coreana Ko Jong-ga, feita recentemente, e um projeto mais complexo da Renata Lucas, feita há quase 10 anos. Embora ambas proposições tenham sido feitas antes da pandemia, elas falam do papel crescente e confuso da experiência virtual na vida contemporânea. Acho que para que todos que têm vivido esse entra e sai de telas, eu dou aula pela internet, e essa espécie de redução do mundo exterior a uma tela, com regras, controlada por oligopólios e tudo mais, eu acho que a questão é interessante. Ko Jong-ga produziu essa escultura virtual chamada Density sob encomenda de um projeto chamado Acute-Art. Acute-Art é um aplicativo que produz com artistas de renome obras chamado realidade ampliada. De maneira geral, os resultados do projeto não são satisfatórios. Eles tendem a criar cenografias realistas, naturalistas, muito convencionais, parecidas um pouco com as coisas de videogame mais naturalista, e se assemelham, na melhor das hipóteses, a brinquedos de realidade virtual. Density não é isso, é melhor. O trabalho é um volume virtual produzido na tela de um dispositivo móvel, que só pode ser visto na tela do dispositivo móvel, quando apontamos a câmera para determinado espaço. Ela imita um bloco, a imagem imita um bloco regular de gelo que se coloca entre nós e o panorama para qual nós olhamos. E ela colocou essa escultura em alguns lugares a princípio. Ela funcionava em espaços públicos. E a força do trabalho vinha dessa relação com o espaço de grande circulação pública, que você colocava a câmera e o volume obstruía o panorama. E como a superfície era uma superfície de gelo, era feita de gelo, de um gelo a se desfazer, ela produzia uma enorme refração na imagem, retirando toda a transparência da câmera digital. A imagem virtual sobreposta ao lugar real tornava claro o desencontro entre maneiras distintas de percepção. Vista ao olho nu se desencontrava com a vista na tela. E isso era parte da graça do projeto, de um objeto residual, de um gelo que aos poucos se desfazia diante de nós. O que me faz lembrar, inclusive, a frase do Gerhard Richter, do pintor alemão, essa contraposição entre formas de visão, que ele diz: você não vê menos quando olha um campo fora de foco através de uma lente de aumento, você vê de outra maneira. O problema é que, recentemente, a Q-Tart resolveu transformar essa escultura numa imagem que pode aparecer em qualquer lugar. Não é mais um volume que se sobrepõe ou que paira em lugares determinados. E isso retirou a força dela, porque faz do trabalho, que era antes uma espécie de contraposição entre o mundo visto pela lente, o visto pelos olhos, mundos contrastantes, numa espécie de Pokémon GO de exposição, um truque de mágica, que não faz jus à radicalidade do projeto inicial. Por quê? Porque o uso dessas imagens, ela não pode ser pacificada. Sem atenção com o mundo, ela perde a força. Por isso um trabalho da artista Renata Lucas, chamado Ontem, Areias Movediças, feito já no remoto 2012, parece produzir tanto resultado, porque ele põe em fricção não só dimensões visuais, mas também temporais, espaciais. A Renata Lucas fez esse trabalho para a 13ª Documenta de Kassel, na Alemanha, em 2012, e ela usa a cidade de Kassel como sua moldura, como seu palco, onde ela vai encenar esse trabalho. Lá, ela simula uma arqueologia fantástica na cidade de Kassel, em que dimensões temporais, espaciais, virtuais, reais se misturam.
ela combina imagens eletrônicas com uma mitologia críptica e uma arqueologia forjada no trabalho, que nos faz lembrar relíquia de filme B, destroços de guerra, ruínas do passado, ruínas do presente, ruínas do futuro. Né? Acho que o trabalho tem um pouco disso, lidar com a ruína do que vem. Aqui os contrapontos se davam entre uma escultura, entre pedaços de uma escultura distribuídos num quadrante da cidade bem grande, com a cidade ascética em que ela acontecia e imagens manipuladas sugerindo um contraponto com o que víamos na cidade. A artista desde sempre trabalhou um pouco com esses duplos, né? Com a colagem de realidades assimétricas e divergentes, ou seja, parodiando Trotsky, a gente pode falar que ela trabalhava na lei do desigual mais combinado. Muitas vezes ela colocou, por exemplo, ela já colocou uma sala dentro de uma sala, uma parede diante de outra parede, criando contrapontos entre esses elementos, uma câmera um vídeo de vigilância repleto de animais selvagens, onde não havia animal nenhum, em um edifício em que não havia animal nenhum. A empreita em Cássio, contudo, tomou uma escala mais ambiciosa e um escopo, acho, mais ambicioso também. Aqui e ali, lugares separados por quarteirões uns dos outros, víamos pedaços de uma pirâmide nos subterrâneos dos prédios. Essa forma mítica, né, parecia prédios com idades e significados diferentes. Essa forma mítica, com significados variados, começava a aparecer lá, sugerindo um tempo imemorial que nós não conhecíamos. Antes da gente seguir em frente, é importante lembrar que a maioria dos prédios históricos de Cássio foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial. A estimativa é de 90%. E a Cássia é uma cidade da indústria bélica, sempre foi, inclusive por isso ela foi tão destruída, e o trabalho foi produzido durante um período de muitos ataques ao Oriente Médio. Então, não bastasse resíduos de uma pirâmide, sabe-se lá de quando, de quem, quanto tempo ela ficou lá, qual a associação dela, qual o sentido dela, não bastasse esses resíduos desse monumento, que existiria gigantesco em Cássio, a artista também criou imagens da cidade de Cássio naquela época sendo tomada por uma tempestade de areia. O areal tornando a cidade um deserto. E isso não acontecia, evidentemente, na cidade, mas sugeria um acontecimento, às vezes até imperceptível a nós. De maneira fantástica, a artista parecia sugerir resíduos de um passado mítico e imemorial e a chegada de uma corrosão de milênios, ou seja, temporalidades muito distintas, de uma duração muito distinta. Isso contrastava esse passado de divindades terrenas com imagens do futuro, ou imagens do presente que nós ignorávamos, ligando pontos da destruição no Oriente Médio com a benfazeja, né, com a prosperidade do norte da Europa. O desencontro que acontecia nessa imagem e o que acontecia na cidade, portanto, tinha um tom profético de que aquelas realidades distintas tinham relações e levariam a esse deserto, traria o deserto para todo lado. Seja o deserto da experiência, seja o deserto físico mesmo, seja o deserto da relação com a natureza e com a água, seja lá o que for. E naquele ritmo de acumulação de capital e destruição, guerra, o deserto chegaria a todos. Bem, o isolamento já chegou, né? Então, vamos esperar o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Fico por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro.